Olá e bem-vindo. Este é o nosso planeta Terra. Antes de começar a nossa viagem pela história, vamos dar uma breve olhada em nossa pequena orbe no espaço, do ponto de vista dos recém-chegados, segundo uma breve orientação. A espaçonave Terra, como alguns gostam de chamá-la, é um corpo celestial relativamente pequeno. O transportador espacial americano pode orbitá-la completamente em apenas 90 minutos. Em uma aeronave moderna, a travessia dos oceanos tem se tornado pouco mais que uma tediosa rotina para muitos aeronautas que fazem rotas comerciais entre os continentes. Ao meramente pegar um telefone e discar, podemos falar instantaneamente com alguém do lado oposto do globo. Todos somos testemunhas da maneira notável com a qual a viagem de alta velocidade e as telecomunicações fazem contato entre pontos distantes da Terra, rápida e facilmente. A Terra não é apenas pequena, ela também é bem remota. Se você e eu fôssemos tomar uma posição fora da galáxia da Via Láctea, veríamos que a Terra está perto de sua borda extrema. Além disso, a Via Láctea é mais que anã perto de galáxias muito maiores. Esta localização isolada pode ajudar a explicar por que a Terra tem tão poucos contatos com civilizações extraterrestres, no caso de tais civilizações existirem. A Terra está flutuando nas distantes regiões afastadas de uma galáxia menor. A despeito deste isolamento, a Terra é bela e é habitada. Enquanto escrevo isto, os números da população humana é de 5 bilhões de pessoas. Além disso, as terras e as águas do planeta estão povoadas por uma população enorme de criaturas inteligentes e semi-inteligentes. Que tipo de animal, então, é o ser humano? Como um estudante de biologia pode rapidamente lhe dizer, os humanos constituem a espécie animal conhecida como Homo sapiens. A palavra homo vem do latim que significa homem, e sapiens quer dizer um ser sábio e sensível. Portanto, o rótulo Homo sapiens denota uma criatura que possui sabedoria e sensibilidade. A maioria dos Homo sapiens de fato vive de acordo com o seu título, muito embora um pequeno número, obviamente, não o faça. Quando lidamos com um ser humano, estamos apenas confrontando um animal? Obviamente não é assim. Parece que estamos diante de algo muito mais importante, um ser espiritual. A ideia que haja uma realidade espiritual para a vida é imemorial. Algumas religiões têm mantido a crença por milênios de que os corpos humanos são meras marionetes animadas por seres espirituais. Frequentemente, acompanhando este princípio, estão as doutrinas relativas à reencarnação ou uma vida posterior à morte. Na religião cristã, a palavra alma há muito tem sido usada para denotar uma entidade que sobrevive à morte do corpo físico. Algumas pessoas afirmam que um antigo conhecimento espiritual tenha uma vez existido. Se um tal conhecimento realmente existiu, há muito se tornou desesperançadamente confuso por incontáveis ideias falsas, crenças estranhas, práticas místicas, simbolismos incompreensíveis e ensinamentos científicos errôneos. Como resultado, o assunto do espírito é hoje quase que não estudável. No topo disso, muitos eruditos treinados nos métodos científicos ocidentais rejeitam inteiramente a ideia de uma alma, aparentemente porque eles não podem colocar o espírito sob um microscópio e observá-lo, ou plantar eletrodos nele. Por sorte, alguns atalhos sobre o assunto têm sido feitos durante as décadas recentes. A evidência de que cada pessoa é um único ser espiritual é forte de fato. Volumes de fascinantes testemunhos de pessoas que têm passado pelas chamadas experiências de quase morte têm sido reunidos. Durante tais episódios, muitas pessoas são submetidas à sensação de saírem de seus corpos ao se aproximarem da morte. Alguns psiquiatras argumentam que este fenômeno nada mais seja do que uma ilusão autoprotetora da mente. Mas não é tão simples, já que muitas testemunhas de quase morte são capazes de perceber em seus corpos de uma acurada perspectiva superior. Elas detêm completamente sua identidade pessoal e autoconsciência, muito embora seus corpos estejam inconscientes. Em um artigo obscuro intitulado Uma Tipologia das Experiências de Quase Morte, do Dr. Bruce Greyson, encontrado na publicação de agosto de 1985 do American Journal of Psychiatry, apresenta uma anomalia estatística de diferentes tipos de fenômenos de quase morte e nota: os indivíduos que relatam estes 3 tipos de experiência não diferem significativamente em variáveis demográficas.
Dr. Grayson, entretanto, não especulou sobre a causa destes fenômenos. À luz de tal testemunho, não é surpreendente que umas poucas religiões, tais como o budismo, acreditem que as pessoas sejam seres espirituais imortais que se tornam imersas em corpos durante a vida. Os budistas concluem que isto é causado, ao menos em parte, pela interação a longo prazo do espírito com o universo físico. Em agudo contraste com a teoria psiquiátrica, os budistas ensinam que a separação espiritual do corpo é o estado mais saudável para os seres humanos, e buscam alcançar esta separação sem sofrerem trauma físico ou morte. A meta deles é encorajada pela crença de que um ser espiritual pode operar um corpo tão bem ou melhor de fora deste do que de dentro. A definição do ser espiritual, que é partilhada por várias religiões, parece ser a mais acurada. Um ser espiritual é uma entidade que possui consciência, criatividade e personalidade. Ele não é composto de matéria ou de qualquer outro componente do universo físico. Ao invés disso, ele parece ser uma unidade imortal de consciência que não pode perecer embora possa ser aprisionada pela matéria física. O ser espiritual é perfeitamente capaz de ser compreendido. A tendência moderna, de fato, é ver o cérebro como o centro da consciência e personalidade. Os cientistas têm sido capazes de estimular eletricamente partes específicas do cérebro para produzirem manifestações psicológicas de muitas emoções humanas. Isto, contudo, revela que o cérebro nada mais é do que um sofisticado quadro de distribuição capaz de ser ativado por uma variedade de fontes externas, tais como por um experimentador com seus eletrodos, ou até mesmo, talvez, pelo próprio ser espiritual com seu output de energia. A interação entre uma entidade espiritual e o sistema nervoso central do corpo parece ser tão íntima que uma mudança em um pode frequentemente influenciar o comportamento do outro. De tudo isso emerge uma imagem indicando que os seres humanos são entidades espirituais que desfrutam de certa imortalidade espiritual, mas que geralmente estão inconscientes disso até que uma separação inesperada ocorra. Durante a vida, os seres espirituais tendem a utilizar quase exclusivamente as percepções do corpo físico. A morte, segundo esta análise, é pouco mais do que o abandono espiritual do corpo durante um tempo de intenso ferimento físico ou até mesmo mental. O que tudo isso tem a ver com a guerra humana? Quase tudo, como devemos ver. Isto nos traz ao terceiro e final tópico de nossa orientação: os OVNIs. Há poucos assuntos hoje tão cheios de falsa informação, engano e loucura quanto os objetos voadores não identificados. Muitas pessoas sérias que tentam estudar o assunto são dirigidas a girar em círculos por uma quantidade terrível de desonestidade de um pequeno grupo de pessoas que, pelo amor de um fugaz momento de notoriedade ou com deliberada intenção de ofuscá-lo, têm nublado o campo com falsos relatos, explicações insustentáveis e evidência fraudulenta. É insuficiente dizer que por trás da nuvem de fumaça há ampla evidência de visitações extraterrestres à Terra. Isto é ruim demais. Um estudo profundo do fenômeno OVNI revela que essa pequena traquinagem não tem oferecido bom resultado, pois desacredita a busca pelo desconhecido, além de que os OVNIs parecem mais e mais ser uma das realidades mais cruéis que até então confrontou a raça humana. Mantendo os pontos de nossa breve orientação na mente, vamos agora iniciar uma sondagem mais profunda.